Bem-estar dos suínos começa com uma boa seleção genética. Beth von Sitta é proprietária de uma marca brasileira especializada em genética suína. Bom dia, está aqui no telão. Já falei o seu nome certo? Bom dia. Você me permite corrigir? É Beate von Stá. Ah, desculpa. Não, Já é tinham me normal, falado o seu nome na hora de ler aqui, eu acabei esquecendo. Desculpa, é Beate von sem Stá. problema. Isso. Conta pra gente agora, por que que esse bem-estar começa com a seleção? Explica pra gente. Bom, se a gente pensa em bem-estar, realmente tem que pensar no real sentido da palavra, estar bem, certo? Então, um animal, por exemplo, muito fraco, dificilmente ele consegue estar bem, principalmente se a gente quer que ele seja um animal de produção. E na criação de suínos, o bem-estar e a qualidade do animal tem, em primeiro lugar, a ver com sanidade, né? Ele tem que ser saudável para estar bem, e isso aí tem N componentes, a sanidade. Existe até seleção genética para animais mais resistentes a uma ou outra doença, mas isso é um tema bem complexo, tá? O que acho que é mais visível e que se sente mais, a estrutura física do animal. O animal, o suíno principalmente, a gente quer extrair o máximo dele, ou seja, o máximo de leitões, no mínimo de tempo, com o mínimo de ração. E se ele não tem uma estrutura forte para suportar esse desafio, ele acaba não dando conta. Então, o que significa estrutura forte? Significa ter um aparelho locomotor, as pernas, as patas, os cascos forte o suficiente para aguentar a estrutura dele. Porque a gente quer que o animal cresça rápido para sair rápido da granja, e as matrizes a gente quer que elas deem bastante leitões. Ambos os lados necessitam de uma estrutura muito forte na ossatura deles, né? Então, o começo de tudo seria a escolha de boas matrizes, né? A começo de tudo, a escolha de boas matrizes. Falando em português, elas têm que aguentar o tranco. Você é da É. onde? Não, eu sou daqui do Brasil, tenho influência alemã bem forte. Ah, então falando bem no português, né? Agora, você falou É, alguns pontos aí, esses pontos é que fazem a diferença para o produtor? Quais são os principais pontos que podem fazer a diferença numa produção suína? você está referindo-se especificamente a bem-estar ou de uma forma geral? A bem-estar, em relação ao Ah, bem-estar. tá. Tem um outro ponto, esse é muito importante. Esse é muito importante, porque um grande fator de descarte de matrizes e de animais, inclusive, já na fase de crescimento para abate, é machucadura, ou não aguenta, ou o casco machuca, ou a perna machuca, né? Então, isso aí é muito importante. Um outro fator que não se fala muito, mas é muito importante para a criação de suínos, ou seja, para gestação com mais espaço, gestação coletiva, como a gente fala, a docilidade das fêmeas. Para a maternidade, isso é mais importante ainda. Ou seja, a matriz tem que ser calma, ela tem que ser dócil, fácil de se lidar e fácil também de manejar com os leitões. Uma matriz muito agressiva, ela é difícil de manejar e ela muitas vezes acaba matando os leitões por consequência da agressividade dela. Isso que a gente não quer. Então ele tem que estar atento a esses dois lados, a estrutura e a docilidade. E tem a ver também, bem-estar tem a ver também com a alimentação. Às vezes eu faço algumas reportagens que os técnicos, né, falam dessa importância do bem-estar com a alimentação, com o conforto, tudo isso tem a ver também, né? Tem sim. Bom, estar bem, né? Então a gente já pode imaginar que tem que estar bem alimentado, né? Vamos traduzir esse bem alimentado por bem nutrido, né? Que é diferente do que só ingerir muito alimento, né? É bem nutrido, equilibrado. Quando há falta de equilíbrio na nutrição, pode acontecer uma coisa que a gente enxerga muito fácil, é o canibalismo. O que é o canibalismo? Quando um suíno começa a morder a cauda do outro. Isso é uma reação, uma das motivos é um desequilíbrio na nutrição, por exemplo, falta de proteína, mas também pode ser toxina na ração. E podem ter outros fatores que provocam
esse fenômeno, tá? Mas falando de nutrição, esse é o que aparece mais rápido. E quando a gente fala também de saúde animal, quando ele está bem de saúde, ele também produz mais, né? Quando ele está bem de saúde, ele vai acabar expressando o seu potencial genético de forma mais eficiente. Ao invés de combater uma doença, ele usa a energia dele para crescer. Como está o mercado hoje, assim, em relação à concorrência de produtores? Como é que você tem visto o mercado hoje em dia? O mercado de suínos, Isso. o mercado de suínos no Brasil está muito ruim durante muito tempo. Ele está realmente tirando muita gente da atividade e esse mercado está ruim por um simples fator de descompasso entre oferta e demanda. Está tendo muita demanda e o nosso maior consumidor, que é o mercado interno, ele não está conseguindo consumir o que a gente produz. O que que acontece? Muitos produtores, né, o que você tem dito, muitos produtores estão saindo da atividade? Produtores menores estão saindo cada vez mais da atividade. E aí o que que tem feito a diferença no mercado? O que que faz um produtor se distinguir do outro e conseguir se destacar um pouco mais para se manter na atividade? Eficiência, principalmente eficiência no custo, ele tem que estar totalmente ligado à eficiência produtiva, de olho no custo. Quanto que custa o quilo produzido, né? Ele tem que estar de olho em todos os fatores que afetam o custo. E outra é parcerias, né? Parceria é um nome genérico, porque existem N tipos de parcerias. Tá? Existem contratos simplesmente de compra e venda, existem parcerias mais fortes, que são as integrações. Mesmo integrações existem vários tipos no mercado, mas de qualquer forma, é difícil ele navegar sozinho nesse mar. Essa que é a mensagem. Tá ótimo. Vamos torcer para que mude, né, no futuro próximo. Obrigada pela participação e até a próxima. Eu espero poder ter contribuído com alguma coisa. Muito obrigada pela oportunidade. Contribuiu sim, muito. Obrigada, até a próxima.